irmãos, com a graça de nosso Senhor Jesus. Já encrenca, todo mundo gosta de assistir, né? Para mim é uma alegria, irmãos, participar com os irmãos mais uma vez deste evento que é ousado, na verdade, né? Existe hoje o politicamente correto e agora já tem também o religiosamente correto. Não falar de ninguém, não falar de nada, e ainda diz que consegue pregar o evangelho assim. E que Deus abençoe a congregação do JMC por aprovar esse tema específico, né? Então é a continuação do primeiro semestre do ano passado, né? E que Deus possa te dar o talento de entender, né, bem as coisas que foram apresentadas aqui durante a semana. Abra, por favor, aí sua Bíblia, na carta aos Colossenses, para que nós possamos introduzir aqui aquilo que iremos falar. Mais uma vez, para mim, uma honra, em especial o reverendo Onésio, né, que tem um material sobre as Testemunhas de Jeová, bem extenso. Então, o reverendo Onésio, não está o senhor permitido de fazer perguntas no fim, por favor. E Deus abençoe, né, o seu trabalho me edificou muito, tá? Qualquer semelhança aqui é plágio, tá bom? Colossenses capítulo 2, versículos do 8 ao 10. Eu convido os irmãos a lerem, por favor, esse trecho. Cuidado, Colossenses 2, do 8 ao 10. Eu não falei? Colossenses 2, do 8 ao 10. Todos juntos, por favor. Cuidado que ninguém vos tenha a enredar com sua filosofia e vãs sutilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, não segundo Cristo, conquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Também nele estáis aperfeiçoados. Ele é o cabeça de todo principado e potestade. Amém. Irmãos, o apóstolo aqui adverte a respeito do perigo de sermos enganados, né, pelos rudimentos do mundo, raciocínios filosóficos, procedimentos e cosmovisões que possam, de alguma maneira, ter por base não Cristo, qualquer outra coisa, não Cristo, em que habita toda a plenitude da divindade. Então, se nós temos um Senhor tão completo, tão sábio, tão cheio de riqueza, aonde nós vamos buscar sabedoria? É essa a argumentação dele. Infelizmente, muitas religiões, não percebendo isso, têm produzido as suas heresias, têm produzido as suas igrejas, as suas religiões. E hoje, irmãos, iremos tratar do assunto em foco aí, que é a respeito dessa religião muito conhecida, Testemunhas de Jeová. As Testemunhas de Jeová geralmente são conhecidas por duas coisas básicas. Uma é que acorda o povo aos domingos na parte da manhã, né? Então todo mundo sabe que as Testemunhas de Jeová estão lá. Eu conheci um presbítero muito sábio que ele disse que crente que não vai na escola dominical recebe como castigo a visita das Testemunhas de Jeová. E também nós temos o escândalo que sempre está aí na mídia, que é o assunto do sangue, não é verdade? Então esses dois assuntos fizeram com que as Testemunhas de Jeová se tornassem conhecidas no mundo inteiro. Então hoje eu tentarei passar para os irmãos algumas informações a respeito dessa religião. Vou usar exclusivamente os seus escritos. Eu não vou citar aqui nenhuma de nossas autoridades teológicas, históricas. O meu esforço será apenas usar os seus escritos para tentar mostrar aos irmãos, apenas com a base bíblica, uma reflexão simples de que essa religião incorre em erros realmente sérios, né? Nós vamos caminhar aqui e antes eu acho que nós podemos aqui colocar algumas ideias. Antes de falar da seita propriamente dita, eu tenho 2 slides aqui para falar com os irmãos. O primeiro é esse. Para evangelizar alguém de uma seita, você precisa saber em que ele crê.
e como ele acredita, né? O que ele perderá se deixar de ser daquela religião. Então é muito fácil você virar, eu mostrei a verdade para aquele fulano, mas ele não sai de lá, ele é cabeça dura. Mas, irmãos, às vezes tem muita coisa que a pessoa vai perder. Então não é simples a decisão. Mesmo nesse caso, encarando a verdade, pode custar família, pode custar história. Então não é da noite para o dia que às vezes a pessoa, num confronto com a verdade, vai tomar uma decisão. Então temos que pensar, nos colocar um pouco no lugar deles. Não o acuse de pai da mentira, né? Isso daí rapidamente, recebi em casa esse testemunho de Jeová e falei para ele que eles são os falsos profetas, filhos de Satanás, e eles foram embora. Mas quem que não vai com isso? Não é? Então, pense que ele é vítima do engano. A evangelização, aqui vem, irmãos, uma opinião minha, a evangelização comum geralmente não logra êxito. É necessário confronto doutrinário. Não tem jeito. Um pesquisador dos Mormons, ele diz assim, não diga para um Mormon aceitar a Cristo, como é comum entre os evangélicos, né? Porque ele vai dizer que ele aceita Cristo. Mas qual Cristo que ele aceita? O que é produzido em sua religião. Então, se você achar que falar para um testemunho de Jeová, Jesus te ama, ele vai dizer, lógico que ele me ama, eu sei disso. Ele morreu por você, eu também sei nisso, eu creio nisso. Então, o que eu quero dizer para os irmãos que é necessário, sim, o confronto doutrinário não adianta. Um pecador que está moralmente destruído não é o mesmo pecador que está enganado teologicamente. Precisa trabalhar aqui, irmãos. E muitas vezes tem irmãos que não querem e não têm disposição. Demonstrar amor acima de tudo, irmãos. As testemunhas de Jeová geralmente são pessoas maravilhosas, tanto quanto qualquer outro grupo religioso aí. E é até bom dizer aqui algo, né? Se você maltrata uma testemunha de Jeová, ele vai lembrar que Jesus disse que quando as pessoas o maltratassem, é porque eles estavam com a verdade. Então não faça isso, né? Tem outros que dizem assim, chama ele para orar que ele sai correndo. Irmãos, ele encara que o seu Deus é falso, como que ele vai orar com você? Você permitiria um pai de santo orar por você? Não. Então é assim que a testemunha de Jeová te encara. Se você chamar ele para orar, ele não vai aceitar, ou pode ficar quieto. Então tome cuidado com esse tipo de abordagem que não vai ajudar muito. Eu estou dizendo sobre o testemunho de Jeová, mas em especial qualquer outro grupo. E estudar bem a Bíblia, viu, irmãos? Teologia sistemática e orar. É lamentável que às vezes nós vemos crentes, e aqui vai o meu recadinho, tá? Cita Calvino, cita Rod, cita Bavinck, cita todo mundo, mas não sabe citar um texto bíblico. Eu quero dizer para os irmãos que esses são autoridades para nós, não é para fora. E, aliás, eles autoridades nenhuma são, na verdade. Então, conheça a Bíblia, recite a Bíblia, leia a Bíblia, mas lê mesmo. Porque as testemunhas de Jeová e tantos outros, eles leem a Bíblia. Do modo deles, decoram, do modo deles, mas eles leem. E aí chega você e fala, olha, lá no século tal, o teólogo reformado tal disse isso. Ele já encara todo o nosso sistema enganado, mentiroso. Você só citou mais um mentiroso para ele. Então tome cuidado, é a escritura que você deve conhecer. E bem, teologia sistemática, geralmente a avaliação que as seitas fazem de nossas crenças são equivocadas. Não é aquilo que realmente queremos, só que eles dizem que é assim, tá? Então, mais uma dica aqui, como conhecer uma seita, né? E agora, hein? O que é isso aí? O que é uma seita? Né? Vamos relembrar um pouco aqui de um assunto. Qual é o conceito do grupo a respeito do... O que você está lendo aí? SBT. Irmãos, isso aqui é só para você lembrar, eu tenho certeza que você nunca mais vai esquecer a hora que vê isso daqui na TV, tá? Esses 3 aspectos aqui, irmãos, são aqueles que eu considero essenciais para identificar uma seita. Primeira letra, salvação. Qual o conceito do grupo a respeito da salvação? É pela graça por meio da fé? Precisa acrescentar sacramentos? Instituição? Então não é a salvação bíblica. O segundo ponto para identificar uma seita, qual é o conceito que o grupo tem a respeito da Bíblia? O B aí, tá? É inerrante, infalível, suficiente?
É as escrituras suficientes realmente para o grupo? Não precisa de outro profeta, de outra coisa inspirada? Não. Ou precisa? Então é uma seita. E por último, o T, de trindade. O conceito que o grupo tem a respeito de Deus. O que eles pensam a respeito de Deus? Então, se não for trindade, é falso. Ser bem rápido aqui, né? Para não alongar mais, que nós temos pouco tempo. Então, como identificar uma seita? O conceito que ela tem a respeito da salvação, da Bíblia e da trindade. Você caminha muito bem aí, identificando muita coisa. E tome cuidado se tropeçar em um desses pontos aí, tá bom? Então, não assustou, não foi erro, né? O Paulo, ele leu o texto antes, ele ficou preocupado se ele colocou aquilo ali. Tá? Os 5 assuntos principais, irmãos, que eu vou abordar hoje é Bíblia, Deus, salvação, vida cristã e igreja. Tá? Qual o conceito que a Testemunha de Jeová tem desses 5 aspectos aí que estão ligados lá ao SBT, tá bom? Então vamos lá. Algumas observações históricas. Isso daqui é até conhecido. A maioria das pessoas sabem que a Testemunha de Jeová foi fundada por Russell, que viveu aí entre esses anos, 1852 a 1916, um período de desenvolvimento de 1870 a 79. Ele nasceu o quê? Presbiteriano, tá? Depois ele se afiliou ao congregacionalismo, também abandonou a fé. Depois, irmãos, quando ele abandonou a fé, ele recebeu influência de adventistas, em especial sobre cronologia, mortalidade da alma, inferno e rejeição dos credos e da teologia clássica. O Russell, ele começou a se alienar totalmente dos grupos cristãos e se apegou a isso. A mensagem mais conhecida de Russell foi que em 1914 iniciaria o fim dos tempos dos gentios e provavelmente o fim do mundo estaria ali próximo, né? Mas como aconteceu com os adventistas, 1914 veio e Jesus não voltou. E aí as Testemunhas de Jeová deu uma reformulada no ensino de 1914 e hoje, 1914 é a data que Jesus se tornou rei. Tá? Então nós estamos fazendo o centenário de Cristo, né? Não é para dar risada, gente. 1º de outubro de 1914, eu quase confundi a data dos adventistas aqui. Jesus se tornou o rei do reino messiânico celestial para as Testemunhas de Jeová. Entendeu? No dia 1º. Ele foi entronizado como rei. Então, as Testemunhas de Jeová têm essa data como importante, embora no passado foi um furo profético, né? Com o tempo, os seguidores, que eram os estudantes da Bíblia de Russell, eles mudaram quase toda a doutrina de Russell, remarcando outras datas e novas doutrinas. O nome oficialmente foi adotado em 1931, antes eram estudantes da Bíblia, desde 1931 esse grupo aí passa a identificar, por quê? Russell morreu e vários grupos começaram a se ramificarem ali daquilo que ele havia pregado e ensinado. Um desses teve um líder forte, que é o Rutherford, e esse assumiu o poder das gráficas da torre de vigia, e como havia muitos estudantes da Bíblia, ele batizou um de Testemunhas de Jeová no ano de 1931. E aí esse grupo é o que mais criou força e corpo com o tempo, os demais foram desaparecendo. Ainda hoje existe um ou outro desses grupos, mas muito enfraquecidos. Então as Testemunhas de Jeová nasce realmente nessa força de Rutherford, que era um camarada de caráter muito forte, e nós vamos falar algumas coisinhas a respeito dele. E por último aí, quase 8 milhões de membros em 239 países atualmente, né? E eles possuem hoje os maiores centros gráficos do mundo. Nenhuma editora chega perto das gráficas das Testemunhas de Jeová. Nenhuma, tá? Então, essa é algumas características históricas aí de sua identidade, né? Vamos lá, irmãos.
A liderança TJ ensina que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus, suficiente e inerrante. As Testemunhas de Jeová creem nisso. Só que é o seguinte, somente a tradução do Novo Mundo é a versão fiel das Escrituras, tá? Outras são corrompidas e só são citadas positivamente quanto concordam com a versão deles. Então, quando você vê uma testemunha citando outras Bíblias, é porque está concordando com a tradução Novo Mundo. Não concordou, é uma tradução errada. Então, Bíblia é inspirada? Mas apenas a versão do Novo Mundo é a versão fiel. Isso significa que, se você quer a Bíblia inspirada, você tem que ter em mãos a tradução do Novo Mundo. E por último, só é possível, agora é isso daqui, irmãos, só é possível entender a verdade, né, bíblica com a ajuda e auxílio da liderança TJ. Qual é a liderança TJ? Internamente, eles têm uma nomenclatura bíblica, né, conforme aparece na tradução deles, que é o escravo, fiel e discreto. Escravo, fiel e discreto. Quem é o escravo, fiel e discreto? Hoje é o corpo governante. O corpo governante é um grupo de homens que governa desde Brooklyn, Nova York. Tudo que esse Testemunho de Jeová pode pensar, crer ou praticar, é o corpo governante que decide. Tudo, tá? Vamos, mais adiante nós vamos falar um pouco disso. O livro Proclamadores do Reino, irmãos, é um livro de história das Testemunhas de Jeová. Agora olha um fato curioso. As Testemunhas de Jeová existem desde 1870, adotaram o nome em 1931, mas o crescimento maior deles é quando eles lançam a tradução do Novo Mundo. Então perceba, quando a tradução do Novo Mundo da Bíblia aparece nas mãos das Testemunhas de Jeová, de casa em casa, o número de membros aumenta. Isso demonstra que as outras Bíblias causavam dificuldade para o grupo. Então é um fato, é um número que nós temos, né? O Proclamadores do Reino confirma isso. E eles pregam constantemente com a tradução Novo Mundo. É hábito da Testemunha de Jeová acabar tirando a Bíblia da mão das pessoas e colocando a tradução Novo Mundo, porque a tradução Novo Mundo, obviamente, contém as suas doutrinas. Uma curiosidade, irmãos, agora recentemente, esse ano mesmo, ou ano passado, tem aí paciência, senão é exato, tá? Mas agora recentemente, eles lançaram uma revisão da tradução Novo Mundo. Então, logo isso vai sair em português. Então, algumas coisas que eles dizem que era uniformemente literal, né, literais em muitas passagens, eles deixaram de ser. Né? Então, logo vai aparecer a tradução Novo Mundo revisada, né, ou uma nova versão, em breve vai aparecer. Mas pode ter certeza, vai continuar rezando a cartilha do corpo governante. Tá bom? Tradução Novo Mundo, irmãos. Eles vertem o nome de Deus. Quem aqui já viu a tradução percebe que o nome Jeová está lá, em especial no Velho Testamento, porém também eles colocam no Novo Testamento o nome Jeová. Então você encontra no Velho Testamento Jeová, que é a tradução do nome de Deus que aparece, que nas nossas versões está em maiúsculo o Senhor, né? Eles traduzem Jeová, assim como a versão brasileira. A versão brasileira tem Jeová e também eles colocam aí. Em quase todos os textos do Novo Testamento, irmãos, em que a divindade absoluta de Cristo é vista, a tradução Novo Mundo traduz de maneira que enfraquece essa possibilidade. Então vamos a 3 exemplos aí. O primeiro aí, o que diz? Em João 1:1, a palavra era um Deus. Então percebemos que a tradução Novo Mundo coloca entre colchetes o artigo indefinido e ainda coloca Deus com D minúsculo. Né? Em Colossenses 2:9, que diz que em Cristo habita toda a plenitude da divindade, a tradução Novo Mundo diz que o que habita é a plenitude do quê? Da qualidade divina. Então, ou seja, Deus tem muitas qualidades e Jesus manifestou essas qualidades de forma perfeita. Então é essa qualidade que habita totalmente em Cristo, não exatamente a divindade do Pai. Tá? E por último, nós notamos também aí em Hebreus, eu só estou dando 3 exemplos, existem vários,
que quando a Bíblia diz que é para adorar Jesus, eles colocam como prestar homenagem. Então, na nossa Bíblia, ou no texto, quando aparece a palavra adorar, na tradução Novo Mundo está prestar homenagem e honra. Então, observe aí que a doutrina da deidade de Cristo é enfraquecida na tradução Novo Mundo, por isso as Testemunhas de Jeová cresceram muito com o lançamento da TNM, né? O que nota-se, irmãos, é que a pergunta que sempre o corpo governante subentende que deve fazer é o seguinte: é possível gramaticalmente traduzir assim, mas nem sempre? Bom, se enquadra dentro do que cremos, então é uma tradução exata, né? E aí eles passam a procurar outras traduções. Então, primeiro segredo das Testemunhas de Jeová e das suas convicções é o seguinte: eles olham na Bíblia as crenças deles. Só que na Bíblia que a Torre de Vigia imprimiu e deu para eles. Então nós vemos que são pessoas que acabam tendo esse tipo de convicção. Vamos aqui, irmãos, falar de um assunto do Novo Testamento. Quem aqui já leu Jeová no Novo Testamento, levanta a mão. Ninguém. Não existe. No Velho Testamento tem. Segundo alguns estudiosos, 6.828 vezes. Mas no Novo Testamento não tem. Nenhum texto grego possui o nome de Deus no Novo Testamento. Aí uma brochura das Testemunhas de Jeová que é intitulada O Nome Divino que Durará para Sempre, olha só, irmãos, o que ela diz. Teria o tradutor esse direito de reintegrar o nome, né, o nome Jeová, em vista do fato de que manuscritos existentes não o contêm? Sim, ele teria. Uma tradução que destemidamente reintegra o nome de Deus com boa base é a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas. Observou aí? Os manuscritos existe o nome de Deus? Não. E aí eles perguntam, será que o tradutor tem direito de pôr? Eles dizem que tem. Porque qual a razão deles? Se aparece no Velho Testamento, deve aparecer no Novo. É que nós não temos esses manuscritos. É o raciocínio deles. Então perceba aí, mais uma vez, que a Bíblia, a tradução Novo Mundo, está a serviço de suas crenças. Continuando aqui, irmãos. Eles oferecem, irmãos, olha que interessante, uma lista de cerca de 30 versões, não são manuscritos, que colocaram o nome de Deus no Novo Testamento, e aí eles dizem que tem essa base. Isto é, eles dizem que outras versões fizeram, então existe base para isso. É o argumento. Agora, olha a contradição, irmãos. No livro Estudo Perspicaz, volume 2, página 757, os teólogos da Torre de Vigia dizem assim, hoje temos um texto do Novo Testamento autêntico e fidedigno. Preste atenção. As Testemunhas de Jeová lidam com esse fato deprimente. Não existe apoio no texto original grego, não existe, que eles afirmam ser fidedigno. Está notando a incoerência com que eles acabam tropeçando? O Novo Testamento tem um texto de de quase 6.000 manuscritos. Esses textos eles dizem que são fidedignos, só que nenhum deles aparece o nome de Deus, que é uma das doutrinas mais importantes, se não é a mais importante das Testemunhas de Jeová. Então, é uma pedra fundamental que eles afirmam que não tem apoio no texto que é fidedigno. O problema é deles, não nosso. Quem é que afirmou que o texto é fidedigno? Foram eles também, não nós. Então, o que nós podemos perceber é que as crenças do corpo governante, do escravo fiel e discreto, fala mais alto do que as evidências. Olha só, irmãos, como que fica a situação da tradução Novo Mundo quando ela coloca o nome Jeová no Novo Testamento. Em Romanos 10, o versículo 9 e o 13, diz assim: pois se declarares, lá na tradução Novo Mundo, tá? Eu não estou aqui citando nenhuma outra versão, na tradução Novo Mundo. Pois se declarares, e lá tem aquela parte, Jesus é, o que está aí? Jesus é Senhor, na tradução Novo Mundo está assim, será salvo.
Só que o versículo 13 diz assim: pois todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Observe aqui, o texto original não aparece Jeová. O texto original não aparece Jeová. E o texto fala que Jesus deve ser confessado como Senhor, e logo em seguida é citado o texto que deve se confessar o nome do Senhor, obviamente, irmãos. O apóstolo está aqui citando o livro de Joel, e lá no texto de Joel tem o nome de Deus, mas os manuscritos não têm. E quando o apóstolo faz essa aplicação, ele está mostrando que o nome da divindade do Velho Testamento é aplicado a Jesus para que você e eu possam ser salvos. Outro problema, irmãos, observe aí, o versículo, Romanos 14, 8 e 9, olha como que está na tradução Novo Mundo. Pois quer vivamos, vivemos para Jeová, quer morramos, morremos para Jeová. Portanto, quer vivamos, quer morramos, pertencemos a Jeová. Agora olha o tropeço deles. Pois para esse fim morreu Cristo e passou a viver novamente para que fosse Senhor. Por que eles não colocam Jeová aqui? Tanto sobre os mortos como sobre viventes. Agora olha aqui o detalhe. Se nós vivemos, vivemos para o Senhor. Se nós morremos, morremos para o Senhor. Vivendo ou morto, seremos do Senhor. Esse é o argumento do Paulo. Aí ele fala, para esse fim, Cristo morreu para ser Senhor. Notaram o tropeço com que eles acabam encarando a tradução do Novo Mundo? Ou a tradução do Novo Mundo acaba proporcionando para eles uma contradição e algo óbvio que o texto está dizendo? Vou mostrar aqui para os irmãos, eles têm uma interlinear chamada interlinear do reino. É a torre de vigia que publica o texto grego embaixo inglês, tá? É esse texto aqui, chamado interlinear do reino. Tem o texto grego interlinear no texto principal e no canto a tradução Novo Mundo, tá? Eles nos Estados Unidos usam, os americanos não têm em português. Então eles têm isso na mão. Agora perceba os irmãos, a força da liderança TJ sobre as evidências e na mente da Testemunha de Jeová. Vou mostrar uma imagem aqui. Aí está, irmãos, a imagem. Observe que o texto que nós lemos em Romanos 14, 8, o texto grego original está no meio, tá bom? E nós percebemos aí que aparece a palavra Lord, ou Senhor, é isso, Os ingleses aí, por favor, me ajude, tá? Então, aparece, eu grifei aqui 4 vezes, como aparece também lá no texto, no versículo 9. Só que a tradução Novo Mundo do lado está traduzindo 3 vezes como? Jeová. E, por último, Lord novamente. Observe, a Testemunha de Jeová, o americano, ele tem na mão uma evidência do texto que o nome Jeová não está no Novo Testamento. Ele tem. Só que o domínio mental e a escravidão espiritual é tão grande que não adianta. Está percebendo? Porque eu falei que o confronto doutrinário é necessário. Eles têm aqui, observe, e olha, lá quando teve o interesse de manter Senhor, eles mantiveram. Tá? Então, isso eu só posso colocar um aqui por causa do tempo, mas nós poderíamos usar as 237 vezes que eles colocaram o nome de Deus no Novo Testamento. Tá? Outra coisa, irmãos, quem interpreta a Bíblia para a Testemunha de Jeová? Quem é que interpreta? O corpo governante ou o Espírito Santo? O que você acha? Então vamos lá, em uma sentinela de 68 eles disseram, a Bíblia é um livro de organização e pertence à congregação cristã como organização, isto é, as Testemunhas de Jeová. Não há indivíduos, não importa quão sinceramente creiam poder interpretar a Bíblia. Por esta razão, a Bíblia não pode ser devidamente entendida sem ter presente a organização visível de Jeová, isto é, o corpo governante. Aí, só para brincar um pouco, a minha pergunta no fim, soa ali algo parecido? Lá pelas bandas de Roma, não é? Então, irmãos, nós percebemos que o corpo governante, ele é um sistema papal para o entendimento da Testemunha de Jeová. Tanto que se você pegar um versículo bíblico, fecha o olho, abre a Bíblia e encosta e fala para a Testemunha de Jeová, me interprete esse versículo.
sabe o que ela vai fazer? Ela vai consultar no índice de publicações, ver o que o corpo governante diz sobre aquele texto para depois te falar. Se ele já falar na hora, é porque provavelmente ele já ouviu algo. Então, o óculos interpretativo das Testemunhas de Jeová é esse grupo de homens chamado de corpo governante. Encerrando aí a parte da Bíblia, irmãos, vamos falar um pouco a respeito do conceito que eles têm de Deus, tá? Isso deve ser tratado com o nome Jeová, tá? Inclusive há testemunhas de Jeová um pouco rasas no conhecimento, que chegam até a dizer assim, que se você não falar Jeová, outro Deus vai ouvir. Se tem 10 homens andando na rua, você fala homem, os 10 vão olhar. É esse o argumento deles. Mas se você falar o nome, aí a pessoa com o nome vai olhar. Então eles falam, Jeová é o nome de Deus, então Jeová vai te atender. Sabemos disso, não é uma trindade, tá? Já nós vamos falar mais sobre isso. Aqui, ó, o Deus das Testemunhas de Jeová não é onipresente, tá? Não é. O corpo governante, o Deus do corpo governante, não é onipresente. É potencialmente onisciente, nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Ele tem um lugar fixo. Jeová mora em um lugar no universo. Eles já tentaram descobrir lá nas constelações no passado, mas pararam um pouco com isso. E ele possui 4 atributos principais, né? Que é o amor, justiça, sabedoria e poder. Então, vamos pensar aqui um pouco mais, irmãos. Sobre Jeová, irmãos, os irmãos que têm estudado ou já perceberam, sabe que provavelmente o nome de Deus, né, era pronunciado de outra maneira. Se perdeu, não se tem certeza. Há os que lutam por Yahvé, Javé. Jeová é uma proposta híbrida, né? E que não há tanta base no hebraico. Alguns dizem que não há base nenhuma. Mas, de qualquer forma, o livro Raciocínios, o que é o livro Raciocínios, irmãos? É o manual de evangelização da Testemunhas de Jeová. Né? Eles têm resposta para tudo aqui que você imaginar, está aqui. Tá? Então, nesse manual, eles dizem que usam Jeová porque é a mais prontamente reconhecida. Isso é, tradição. Nós sabemos que o nome Jeová foi, né, na tradição protestante, os reformadores colocaram, mas é um pouco antes, né? É uma forma tradicional, mas não é exata. Né? Não é exata, mas as Testemunhas de Jeová, mesmo assim, insiste que nós vamos ser salvos por usar o nome não exato, Jeová. Né? Esse, mais uma vez, é problema deles, não é o meu nem o dos irmãos. A Trindade é a doutrina mais diabolizada entre as Testemunhas de Jeová. Então, uma brochura muito polêmica, de nome Deve-se Crer na Trindade, diz assim, ó, assim, adorar a Deus segundo os seus próprios termos significa rejeitar a doutrina da Trindade. Então, existem inúmeras citações semelhantes e piores, e é onde eles dizem claramente que a doutrina da Trindade foi inventada pelo diabo, é desvio, e, enfim, a doutrina da Trindade é a pior doutrina, né, que as Testemunhas de Jeová geralmente criticam. Vamos lá, irmãos, para as provas daquilo que eu acabei de citar. No Estudo Perspicaz, irmãos, é uma enciclopédia que eles têm de 3 volumes, tá? De A a Z da Bíblia, né? Então eles dizem lá, ó, o verdadeiro Deus, é eu que estou dizendo isso aí, irmãos? O verdadeiro Deus não é o quê? Onipresente, porque se fala dele como tendo localização, tá? Então tá aí a prova, Jeová não é onipresente, deles, tá? Então o Deus das Testemunhas pode saber todas as coisas se ele sintonizar ou acessar o que deseja saber. Irmãos, todos aqui conhecem o teísmo aberto, né? Chamado também teologia relacional, é isso, né? Teísmo aberto. Essa ideia nasceu lá com os socianos, né? E hoje tem agradado muito os humanistas. As Testemunhas de Jeová têm o mesmo conceito. Então, primeiro, Jeová não é onipresente. A onisciência de Jeová, no livro Raciocínios, faz uma comparação como você usar um rádio. Você quer pegar a FM, o que você tem que fazer? Sintonizar. Na época que esse livro foi escrito, não tinha internet, se fosse escrito hoje, escrever, acessar. Então, mais ou menos assim, se Jeová quiser saber que nós estamos falando mal dele agora, ele vai precisar se interessar em sintonizar agora aqui no JMC, que nós estamos falando mal dele.
Você está entendendo? Ah, irmãos, mas isso sou um pouco pesado, a ironia. Mas, irmãos, pior ironia é o que fizeram com Deus. Tá? Porque eles dizem que Deus não só pode saber todas as coisas se ele se interessar em saber. Então, nesse momento, pode ou não pode. No livro Raciocínios ainda diz, irmãos, olha o argumento usado deles. Se Deus predeterminou e previu, observe só que tanto calvinistas como arminianos aí têm esse problema. Se Deus predeterminou e previu o pecado de Adão e tudo o que resultaria disso, significa que deliberadamente desencadeou toda a iniquidade cometida contra a humanidade. Ele seria a fonte de todas as guerras, do crime, da imoralidade, da opressão, da mentira, da hipocrisia e das doenças. Tá? Então nós notamos, irmãos, que o conceito que eles têm de Deus não é o Deus da Bíblia. A Bíblia, por exemplo, diz em Colossenses 4,13 que não há criatura alguma descoberta diante dele, antes todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Na real, as Testemunhas de Jeová lê esse versículo assim, todas as coisas podem estar nuas e patentes aos olhos de Deus. Podem. Né? Então eles dizem que esse texto só mostra aquilo que Deus tem em potencial. Então eles fazem uma comparação do tipo, Deus usa o poder dele toda hora? Segundo a Testemunhas de Jeová, tá? Para nós usa sem parar. Né? A Bíblia diz que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Só que eles dizem, Jeová usa o poder dele toda hora para destruir, para fazer isso? Aí as pessoas, não usa. Ele falou, então, mas mesmo assim ele é onipotente. Então, Jeová não precisa usar a onisciência dele toda hora para ser onisciente. Esse é o argumento deles. Né? Obviamente o argumento é errado. O salmista aí mostra que se nós subirmos ao céu e ir para o inferno, em qualquer lugar, Deus ali estará, a sua destra, né, nos acompanhará. Ainda sobre Deus, irmãos, Jesus Cristo, quem é Jesus Cristo? Né? No livro A Bíblia Ensina, um livro recente, diz que a criatura espiritual chamada Miguel é mencionada poucas vezes na Bíblia. Miguel não é outro senão o próprio Jesus Cristo no seu papel celestial. Abre aqui um ponto, vamos lá. A Testemunhas de Jeová diz que Jesus é Miguel, é o arcanjo criado. Há intérpretes bíblicos que também defendem que Jesus é Miguel. Né? Matthew Henry, né, é um desses. Ele diz que Miguel é o nome de Jesus. Só que esse puritano, ao comentar, ele erra. Tá? Ele erra. Porque ele acha que é um dos nomes da divindade. Ele não nega a divindade. Né? Então, há alguns intérpretes da tradição protestante, tá, que cometem esse deslize. Se não me engano, aí, há até o Calvino também, há algo próximo disso. Depois, quem se interessar aí, pode procurar um pouco disso daí. A Sentinela também diz, irmãos, que Jesus era um homem perfeito, o equivalente exato de Adão antes de esse ter pecado. Tá? Então, não pense você que a Testemunha de Jeová olha para Jesus como qualquer um. Então, eles olham realmente como um ser perfeito, mais o exato de Adão. Tá? Agora vem aqui uma bombinha maior. Tá? Jesus simplesmente se materializou ou assumiu um corpo carnal, como os anjos haviam feito no passado, a fim de convencer Tomé quanto a quem ele era. Ele usou um corpo com marcas e feridas. Continuando, embora o homem Jesus de Nazaré esteja morto, Jesus Cristo está vivo. Então aqui, Jesus não ressuscitou com o corpo que morreu. Tá? A crença da Testemunhas de Jeová é o seguinte, o Jesus de Nazaré acabou, sumiu. Assim como Deus fez para o corpo de Moisés, levou para outro canto, Deus, Jeová, fez a mesma coisa com o corpo do Jesus de Nazaré. Daí, na ressurreição, esse espírito, chamado Miguel, se materializou com um corpo igual àquele que estava lá na cruz. Não estranha não, tá, irmão? É isso mesmo. E aí ele formou com as marcas iguais. Então, não é o Jesus da Bíblia. Não é. É um Jesus produzido falso. Tá?
E, aliás, falso e ainda mentiroso, né? Porque ele enganou Tomé que tinha ressuscitado e ele só se materializou. Porque ele não morreu, aquele corpo não morreu, foi formado ali. Então, irmãos, este é o conceito que eles têm a respeito de Jesus. Além do que, eles também dizem que o período, né, terminou em outubro de 1914. Naquele tempo, terminaram os tempos designados das nações e Jesus Cristo foi empossado Rei Celestial de Deus. Então, quando você fala, você crê em Jesus para testemunho de Jeová, ela vai falar que crê, mas qual Jesus? Você está anotando? Você precisa enxugar esse Jesus daí, não precisa? Precisa mudar. Então, o confronto doutrinário é necessário, irmãos, indiscutível. Né? Só alguns textos, irmãos, para mostrar o equívoco deles, né? E eu vou mostrar aqui na tradução do Novo Mundo. Tá? Eu mostrei no início que os textos que mostram a divindade de Jesus, a tradução do Novo Mundo fez um jeito de dar uma acoplada nele. Né? Mas eu vou citar texto para os irmãos que a tradução do Novo Mundo não pôde fazer nada. Então, em João 5,23, diz que a fim de que todos honrem o Filho, assim como honra o Pai. Né? Quem não honrar o Filho, não honra o Pai que o enviou. Então, o texto aí mostra que este anjo, esta criatura deve ser honrada igual a Jeová Deus. Eles não percebem que não existe isso. Se Jesus não for Deus igual e com o Pai, isso daqui é uma idolatria, é uma afronta à pessoa do Pai. O outro texto, irmãos, é quando Tomé vê Jesus ressurreto e ali diz, Senhor meu e Deus meu, né? Ele toca, né? E o texto original, irmãos, aparece o artigo, né? O Senhor de mim e o Deus de mim. Só que nesse caso a tradução Novo Mundo suprimiu o artigo que aparece lá em João, tá? Lá em João, nós vemos aí, ó, no princípio era a palavra, e a palavra estava com o Deus, está assim na tradução Novo Mundo. E a palavra era um Deus, esse estava no princípio com o Deus. Então nós observamos que eles aproveitam o fato do segundo caso, onde Deus aparece, não tem o artigo definido. Então eles falam que tem que ser traduzido de maneira indefinida. Né? Esse é um debate que os irmãos terão aí na aula de grego, né? Mas o fato é que mesmo que o substantivo aí seja anartro, ou seja, sem artigo, ele qualifica, mas não deixa indefinido, né? Mas a Testemunha de Jeová insiste nisso. E por último, irmãos, o texto de 1 Timóteo 2,5 revela algo interessante. Se você perguntar para uma Testemunha de Jeová, Maria é a nossa mediadora? Eles vão dizer não. Aí você pergunta, por que não? Ele vai abrir a Bíblia, em 1 Timóteo 2,5, e vai ler para você. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus. Então, aqui é uma afirmação bíblica de que o nosso mediador hoje, pois há um só Deus, ele é homem. Jesus Cristo continua e continuará por toda a eternidade sendo homem glorificado. Eu gosto muito de usar a comparação da madeira, né? Os irmãos, se tropeçarem no banco, podem dizer que tropeçou no banco ou numa madeira? Nos dois. Jesus, ele não deixou de ser divino, ele assumiu uma outra forma, e essa outra forma ele nunca mais deixará ela. Jesus para sempre será Deus, e para sempre será homem. E isso me dá uma paixão muito grande por Cristo, porque Ele mudou eternamente a sua forma por minha causa, por sua causa. É um Cristo que deve ser adorado, seguido e amado, com certeza. Mas esse Jesus da Testemunha de Jeová não é o da Bíblia. Vamos agora ao Espírito Santo, irmãos. Eles falam que o Espírito Santo é uma força ativa, né? Então, existe outra força invisível, ainda mais essencial para a nossa orientação. Que força é essa? É a mencionada nos primeiros versículos da Bíblia, falando sobre o que Jeová realizou há incontáveis eras. Gênesis diz, no princípio Deus criou os céus e a terra. Ao fazer isso, ele acionou uma força poderosa, pois o relato da criação acrescenta, a força ativa de Deus movia-se sobre as águas, né? O que estava em ação? Espírito Santo.
Então, eles não usam artigo indefinido quase nunca para o Espírito Santo e sempre é em letra minúscula. E eles falam que o Espírito Santo é a força ativa, dinâmica da criação. Então, o Espírito Santo também aí sofre. Mas quando vemos na Bíblia deles, nós notamos que em Atos 13:2, enquanto ministravam publicamente a Jeová e jejuavam, o Espírito Santo disse: dentre todas as pessoas, separai-me Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Eles veem, mesmo aqui com esse texto, eles veem que não há uma pessoa aqui, mas há alguém com um relacionamento pessoal. Isso é um fato. Ainda lá em Atos 15 diz que pareceu bem ao Espírito Santo. Como que vai parecer bem a uma força inanimada? Mas apareceu bem ao Espírito Santo e a nós. Ou seja, se pareceu bem a nós, é porque nós temos a capacidade pessoal e intelectual de nos confrontar com os fatos. E assim como pareceu bem a nós, pareceu bem ao Espírito Santo. Mas eles ainda assim insistem que o Espírito, e observe aí, o Espírito Santo em letra minúscula, tá? Então sempre, irmãos, a argumentação deles que quando o Espírito Santo tem sentimentos é porque Jeová tem. Então, o Espírito é uma energia que pode refletir os sentimentos de Jeová, mas o próprio Espírito Santo não tem sentimentos, né? Eles entram em alguns problemas aí lógicos, né? Olha só, Deus não é onipresente, mas a força ativa é. Olha só o problema lógico que eles vão entrar aqui. A força ativa não é pessoal, mas Deus sente através dela. 3. Jeová criou todas as coisas por meio de Jesus. E a força usada é essa força ativa. 4. A força ativa não é o mesmo que o poder de Deus, tá? Eles não dizem que o Espírito Santo é o poder de Deus. Eles dizem que é a força ativa. Então, irmãos, vamos lá. A força ativa existe eternamente com Jeová? Ou assim como Miguel também foi criada? A força ativa também foi o instrumento para criar o arcanjo Miguel? Porque já que ele criou todas as coisas por meio da força ativa, o arcanjo Miguel, que veio a ser Jesus, foi também obra da força ativa? Então, esses são problemas que, obviamente, eles não vão pensar muito, né? E nós podemos tentar aqui argumentar com eles que há um problema bíblico nisso, né? Porque ou Jeová criou todas as coisas por meio de Jesus ou por meio do Espírito Santo, e esse Espírito Santo, pelo tudo que tudo indica, é mais poderoso do que o próprio Jeová, já que ele é onipresente, e Jeová não é. Então há alguns problemas aí que os irmãos podem com o tempo desenvolver. Sobre salvação, irmãos, então, o argumento deles a respeito da salvação são vários fatores, tá? Conhecer as verdades que a organização de Jeová prega. Então, primeira coisa, para começar a ser salvo, você tem que receber um livro deles e começar um estudo com eles, para você começar a saber das verdades da organização. Trabalhar com os ungidos de Jeová, daqui a pouco você vai assustar um pouco com isso, que é a liderança. Então, para esses, olha só, o sacrifício de Cristo abre a oportunidade para serem salvos mediante a obediência, agora e no milênio e em toda a eternidade, caso permaneçam fiéis. Tá, vamos desenvolver mais isso aqui? Salvação escatológica. Haverá 2 grupos, os 144.000, com quem Cristo fez um novo pacto e que reinarão com ele no céu, e as outras ovelhas, que inclui a grande multidão que sobreviverá ao Armagedon. Quem aqui já viu nas revistas da Testemunho de Jeová aquele paraíso? Todos nós já. Então, eles entendem que os salvos vão habitar na terra, mas dos salvos, 144.000 vão morar no céu. Esses serão reis com Cristo, com quem Cristo fez o pacto para ir para o céu. Eles dizem, irmãos, que os 144.000 são só eles os filhos de Deus. Então, quando uma testemunha de Jeová vai na sua casa, o conceito dela é que ela não é ainda filha de Deus. Eles dizem que eles são amigos de Jeová. Eles não são filhos de Deus. Eles dizem que os filhos de Deus são apenas os 144.000. É essa religião que quer oferecer às pessoas. Que as pessoas
venham a acreditar que não são filhos de Deus. As outras ovelhas são beneficiárias desse novo pacto com os 144 mil, mas só serão filhos de Deus após o teste final do milênio. Tá? E ainda tem que esperar o milênio, os 1000 anos. Não existe nem existirá tormento eterno, ou seja, não tem inferno para testemunho de Jeová, muito menos imortalidade da alma, como nós já mencionamos. O texto de Mateus 24, 45 diz: quem é realmente o escravo fiel e discreto? Ou seja, significa o corpo governante. A quem seu amo designou. Aí eles dizem que a torre de vigia foi escolhida por Jesus no ano de 1919. Tá? No ano de 1919, eles têm um cálculo lá que não vai dar para explicar agora, tá, irmãos? Senão vamos demorar muito. Mas eles dizem que nesse ano Jesus rejeitou toda a cristandade e escolheu a torre de vigia para ser os seus representantes na terra. Então aí o texto que eles dizem que é aplicado à liderança deles. Agora, irmãos, esse texto aí quem conhece? E o rei lhes dirá em resposta: deveras, eu vos digo, ao ponto que eu fizestes a um dos mínimos desses meus irmãos, os ungidos, a mim eu fizeste. Preste atenção aqui. Sabe esse texto? Eu li aqui na tradução Novo Mundo, provavelmente você lembra dele. Correto? Eles dizem que aqueles pequeninos ou mínimos de irmãos é o corpo governante. E porque as pessoas lá na parábola fez bem aos seus irmãos pequenininhos, ao corpo governante, eles serão então salvos. Ou seja, o conceito de salvação da Testemunha de Jeová é o seguinte: eles estão trabalhando na organização de Jeová porque os líderes da organização de Jeová são os ungidos de Jeová que Jesus escolheu para ser rei. Então, já que eles estão juntos, eles vão ser beneficiados porque eles ajudaram os 144 mil. Este é o conceito que eles têm de salvação. Vamos continuar aqui, irmãos, talvez provando aqui, para não ter um probleminha que a gente teve no ano passado, né, reverendo Agil? Então, ó, a sentinela diz, ó, Jesus referiu-se a esse novo pacto na noite anterior à sua morte. Presta atenção aqui, irmão, fazem todos os cristãos parte desse novo pacto? Não. Que dizer dos que viverão na terra sob o governo do reino de Cristo? Esses são beneficiários do novo pacto. Ou seja, hoje existe quase 8 milhões de testemunhos de Jeová. Desses, apenas 13 mil dizem que faz parte dos 144 mil. Todo o restante foi beneficiado, mas não são filhos de Deus, e nem foi com eles que Cristo fez o pacto, e Cristo não é nem mediador deles. Tá? Esses são o mediador da multidão que vai viver na terra. Tem algum problema de salvação e teológica aí? Tá? Vamos continuar aqui, irmãos. Que alívio a criação humana terá no reinado milenar de Cristo? Agora olha só, naquele tempo os glorificados filhos de Deus, ou seja, os 144 mil, serão revelados ainda mais ao agirem como sacerdotes com Cristo, administrando os benefícios do sacrifício de resgate de Jesus em favor da humanidade como súditos do reino celestial. A criação humana passará a sentir a libertação dos efeitos do pecado e da morte. Os humanos obedientes serão gradativamente libertados da escravidão à corrupção. Se permanecerem fiéis a Jeová durante o milênio, e no teste final, no fim desse período, seus nomes serão escritos para sempre no rolo da vida. Alcançarão a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Isto é, as testemunhas de Jeová hoje têm que amargar com a seguinte realidade: não são filhos de Deus, Jesus não é seu mediador, não foi feito com eles o novo pacto, e se eles pisarem na bola ainda no milênio, vão ser destruídos. Essa é a salvação que eles oferecem para as pessoas. Não pensam muito nelas, olham mais para o paraíso, para as frutas e para a sua paz, mas não pensam muito nesses problemas. Vamos falar um pouco mais aqui, irmãos? Bilhões de humanos, justos e injustos, eles dizem que os ímpios não serão ressuscitados durante o milênio para receberem a chance de aceitar ou rejeitar a verdade. Todos que saíram da organização de Jeová são apóstatas, não serão ressuscitados.
Todos que Jeová destruiu no passado também não serão ressuscitados. Mas todos os humanos que não entenderam a mensagem das testemunhas de Jeová vão ser ressuscitados durante o milênio para receber uma chance. Para receber uma chance. E lá eles serão então testados. O novo céus, irmãos, é o governo de Jesus e dos 144 mil. Quem já leu isso na Bíblia, vi novo céu. O entendimento da teologia jeovista é que o novo céu é Jesus e 144 mil. Na nova terra, o paraíso terrestre, como já falamos, mais um detalhe aqui. Eles dizem que Enoque, Noé, Moisés, Abraão, os profetas, nenhum desses vão para o céu. Nenhum, tá? Somente irá para o céu as pessoas que foram chamadas depois do derramamento do Espírito Santo em Atos 2. Dali para trás, quem morreu fiel a Jeová vai ser ressuscitado no milênio e ainda receber uma chance, tá? Então, esses camaradas aqui que não tomam cuidado não, né? Então, eles dizem isso, tá? Então, os patriarcas não irão para o céu, tá? Continuarão a terem filhos, apenas os que passarem com vida no Armagedon. Então, no novo mundo, no início do milênio, por quê, irmãos? Qual é a vontade de Jeová? Encher a terra. Se Jeová ressuscitar, eles fazem um cálculo, que se Jeová ressuscitar 20 bilhões de pessoas, vai demorar mais ou menos 400 anos. É um cálculo que eles fazem por cima. Então, 400 anos, eles ainda vão poder ainda ter filhos, né? E quando encher tudo, aí Jeová fecha a madre das mulheres, né? Não me pergunte se as mulheres vão ter muitos filhos, né? Aí vai ser um problema em cada uma, né? Mas a ideia deles é que continuarão os que passaram com vida, ou seja, se o Armagedon vier hoje, as testemunhas de Jeová que passarem com vida, elas vão continuar casadas e tendo filhos. Os que ressuscitarem, não. Os que ressuscitarem não podem ter filhos, apenas os que passarem com vidas, tá? Depois do teste final, como nós já dissemos, né? Eles viverão para sempre. Só que é um detalhe, irmãos. Uma vez, em um certo livro, que comenta o livro de Apocalipse, fez a seguinte ideia, eu não achei, né, mas disso eu tenho certeza. Depois do milênio, se alguém for infiel, eles dizem que acontecerá o seguinte: não vai precisar Jeová permitir toda a bagunça de novo, que permitiu depois de Adão. Então, já que Jeová provou que ele é santo para o mundo, já que ele provou que ele é soberano, se depois do milênio alguém desobedecer, Jeová vai matar na hora. Notou? Então, ainda tomar cuidado lá, depois, lá quando começar a eternidade. Esse aí é o conceito. Tá bom? Se essa salvação te interessou, tome cuidado, tá? Vamos falar um pouco a respeito da vida, né, das testemunhas de Jeová. Nós estamos dentro do tempo ainda, tá? As testemunhas de Jeová, irmãos, não comemoram Natal, Ano Novo, aniversários, né? São todos considerados pagãos. Eles não servem o exército, não votam, não se envolvem na política, não recebem doação de sangue, também não doam, né? Eles levam os padrões morais cristãos bem a sério, né? E os da organização também. Então, não raro, você dificilmente verá uma testemunha de Jeová cometendo erros, né, morais por aí. Não raro, eles são bem fiéis aos padrões que eles reconhecem como cristãos. Obviamente, irmãos, padrão cristão é aquele que a organização diz que é, né? Então, geralmente são pessoas fiéis, exemplares na sua comunidade. Pensando aqui, irmãos, eles usam alianças, dão flores a enlutados e dizem que mesmo que esses costumes nasceram com concepções supersticiosas, hoje não mais possui essa conotação. É interessante isso. Então veja, eles falam que nós estamos na religião falsa e vamos ser destruídos no Armagedon, porque nós comemoramos Natal, que nasceu no paganismo, porque nós comemoramos o Ano Novo, que nasceu no paganismo, que nós comemoramos o aniversário, que nasceu no paganismo. Seremos destruídos por causa disso. Só que eles usam aliança e dão flores para as pessoas enlutadas. Isso daí também nasceu no paganismo. E aí o que o corpo governante decide? Eles dizem aqui, ó: é verdade que o fato de um objeto padrão ou costume ter raízes ou similaridades com antigas religiões falsas não significa necessariamente que sejam inadequados a um adorador verdadeiro, TJ.
A aliança de casamento já teve significado religioso. No entanto, a maioria das pessoas hoje considera as alianças apenas como sinal de que a pessoa é casada. Isto é, o corpo governante disse sim para a aliança e não para o aniversário. Alguém aqui comemora aniversário para adorar a pessoa? Quem? Então, observe que o 2 pesos e 2 medidas aí é a gosto do corpo governante. É eles que dizem, é eles que falam. Tudo, irmãos. Por isso que eu disse que toda a vida da Testemunha de Jeová é estabelecida, modelada, calculada e repreendida pelo padrão do corpo governante. Eles não servem o exército por causa do texto de Isaías, né, 2:4, que diz que não aprenderão mais a guerra. Eles, quando leem aí o texto de Romanos, né, que fala sobre as autoridades, eles dizem que essa é uma autoridade relativa, mas mesmo assim não autoriza o cristão usar arma. Então, a Testemunha de Jeová não pode ser policial, não pode trabalhar com alguma arma, não pode servir o exército por causa do texto de Isaías, mas o texto de Romanos eles não levam em consideração nesse assunto. Eles dizem que é uma autoridade relativa. O que eles desconsideram é que o texto de Isaías mostra que a igreja, o povo de Deus no mundo inteiro, não seria mais um povo político armado para levar o evangelho a outras pessoas. Sabemos que houve erros disso, mas a Bíblia não ensinou assim. Incoerência, irmãos, na transfusão de sangue. Irmãos, nós sabemos que eles não aceitam transfusão de sangue. Só que é o seguinte, veja o que está em negrito aí na citação do Sentinela. Contudo, o fato de o sangue atualmente poder ser processado em 4 componentes primários e em frações desses componentes tem gerado novas questões. Ao decidir se deve ou não aceitar a tais, o cristão não deve pensar apenas nos possíveis benefícios e riscos médicos. Isto é, o corpo governante diz para a Testemunha de Jeová, olha, o sangue tem 4 componentes primários. E hoje a medicina está, então, diluindo eles, separando eles. Desses componentes primários, tem algumas vitaminas, que pode ser esta vitamina que o hospitalizado precisa. Aí o corpo governante disse para a Testemunha de Jeová, receber isso daqui é ao seu gosto. Receber o sangue não pode, é expulso. Receber o sangue fracionado, pode. É algo confuso, irmãos. Então, eu pergunto aqui no fim, se a transfusão de sangue é um sério pecado, como eles dizem, podemos concluir que um pecado fracionado é permitido? Então vamos lá, roubar um carro por partes não é roubo? Então você foi lá no seu vizinho, pegou a roda, no outro dia pegou a porta, no outro dia levou o motor. Irmãos, não tem. É lógico, é óbvio. Só que é o seguinte, o corpo governante disse, isso pode. É o que eu estou insistindo, irmãos. O corpo governante tem um domínio na vida das Testemunhas de Jeová. Tá? Igreja, tá? Nós já estamos caminhando aqui para alguns pontos bem sérios aí para os irmãos, né? Eles dizem que a única igreja verdadeira é a organização das Testemunhas de Jeová, foi escolhida por Deus em 1919, não tem nenhuma outra igreja, o resto tudo é Babilônia, tudo, tá? Não salva nada. Então, possui um governo, eu chamo aqui de torrecrático, tá? Porque é a torre de vigia que comanda tudo na vida deles, tá? Então, tudo, há alguns fatos bem complicados na maneira com que eles dominam a vida deles. A exclusão tem como elemento o total ostracismo, nem bom dia para os que saem da organização. Um simples oi a um desassociado pode significar sua própria desassociação. Não estou aqui exagerando, por favor, tá? É isso mesmo, mais um pouco. Se você for Testemunha de Jeová, fosse, e se o corpo de ancião local resolveu te expulsar, desassociar, você chega na reunião, dá bom dia, boa noite para todo mundo. Mas no fim da reunião, quando eles anunciar o seu nome, ninguém mais vai virar para você e falar boa noite, vai embora. Ninguém mais.
No outro dia, ninguém mais vai falar oi. Está entendendo? É assim mesmo. Olhando internamente aqui, irmãos. O batismo é feito por imersão em piscinas e não se usa as expressões bíblicas para o batismo. Ou seja, nada é dito para quem batiza. Nada. A pessoa vai lá, o ancião mergulha ele e levanta, ele não fala em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele não fala. Né? Ele não fala. Não me pergunte por quê, porque até hoje eu não sei também. Tá? Santa Ceia. Uma vez por ano, no dia da Páscoa judaica, né, que é lá no mês de Nisan, 14 de Nisan, com vinho e pão, com vinho fermentado, né, e pão sem fermento, eles então têm lá a Santa Ceia, que eles chamam de refeição noturna do Senhor. E apenas os 144 mil fazem parte, ou seja, a Testemunha de Jeová não participa do pão e do vinho, tá? Passa de mão em mão para todos, né, e vai passando, e ninguém participa, porque só pode participar quem é dos 144 mil. E hoje, quase 8 bilhões, é isso mesmo, quase 8 milhões vão ficar na terra, eles não participam. Como eu já disse, o governo local é um corpo de anciãos, e o termômetro espiritual é o relatório de horas, que eu vou mostrar daqui a pouco. Vamos lá, irmãos, caminhar aqui, como evangelizar. Né? Então, a questão central é que eles afirmam que a organização de Jeová é a religião verdadeira. Tá? Então, quando você vai começar a evangelização com as Testemunhas de Jeová, peça para ela fazer a seguinte afirmação. Qual é a religião verdadeira? Ele vai, primeiro, né, dar umas voltas, enfim, você sabe que ele vai fazer isso. E insista até ele dizer, não, nós cremos que nós seguimos a Bíblia, enfim. Então, hoje, irmãos, as Testemunhas de Jeová estão sendo orientadas a não entrar em debates. Então, cuidado, se apertar demais, eles vão cair fora, vão fugir mesmo, que essa é a orientação que eles têm recebido, né? Não querem ser questionados. Então, você precisa reduzir as tensões, para com esse negócio de orar, vem cá que eu vou orar. Se você quer que ele vá embora, tudo bem. Agora, se você quer ajudá-lo, não te aconselho. Então, aí vai ser um pouco difícil, vai ter que aceitar as publicações deles, os livros dele, né? Vai ter que se aproximar dele, leia, seja sincero, né? Leia, fala, não, eu quero ler um pouco, né? Então procure informações e diga que gostaria de saber sobre o assunto e se ele poderia voltar em sua casa para explicar. Então, irmãos, o que eu vou mostrar agora para frente, não diga assim, eu soube que seu líder é falso profeta, que é isso, é isso, é isso. Não faça isso. Joga a culpa em alguém que você ouviu numa palestra lá no JMC, entendeu? Fala assim, olha, ele me disse algumas coisas horríveis. Então eu gostaria só de saber se é verdade, entendeu? Com isso, irmãos, você vai chamar a Testemunha de Jeová a entrar em contato com alguns fatos que elas geralmente não sabem com um olho menos, digamos assim, justificador, porque tudo que a liderança fez, eles justificam, tá? Então vamos lá ouvir com atenção, né? Lá eles. O caminho é tirar a fortaleza espiritual e psicológica que a liderança TJ exerce sobre ele, visando o senhorio de Cristo. Então vamos ver como. Então você tem que pensar nisso. Você tem que primeiro tirar esse senhorio deles, do corpo governante. Cristo tem que ser senhor daquela cabeça. O apóstolo Paulo fala lá em Coríntios que nós temos que levar cativo todo o pensamento a Cristo. Então pensa em evangelizá-los. Tá? Então, irmãos, datas tem um monte aí, agosto, tá? Todas essas datas foram datas que figuraram no passado para algum acontecimento que não aconteceu. Então você pode usar para ajudar eles a pensar uma coisa. Então, você vai notar o seguinte, quando você mostrar as falsas profecias que eu vou mostrar aqui, eles vão dizer assim, não, nós não somos profetas inspirados, por isso nós erramos, entendeu? Então, um profeta que não é inspirado pode errar. Então, por isso que nós cometemos alguns enganos. Já comece a pensar aqui, irmãos. Falsos profetas são inspirados para falar a verdade? São? Não são. Então, a testemunha não está conseguindo ver isso. Está percebendo? Eles falam que o corpo governante não é inspirado. Então, os erros deles, eles justificam dessa maneira. Só que eles não pensam espiritualmente, porque pensam, tem muitos inteligentes lá, não pensam espiritualmente que isso, obviamente, é o claro. Se não aconteceu, porque são falsos profetas. Tudo bem.
Aí eles falam o seguinte, que essas datas não foram profecias, foram expectativas. Então, é bom pensar também que expectativa é esperar com ansiedade, ou marcar datas para a vinda de Cristo. Mais uma vez, a testemunha não consegue ver isso daí. Irmãos, uma lista aqui de falsas profecias, né? Veja aí, eu não vou ler tudo por causa do tempo, mas veja, eu vou só ler a data, 1874, né? 1878, 1881, 1914, 1915, 1918, né? As profecias em volta disso daí, depois nós podemos enviar para os irmãos que quiserem. Eu tenho um folheto intitulado As Testemunhas de Jeová são Vítimas, que eu tenho essas datas aqui. E continua a lista, né? 1 é pouco, 2 é bom, mas para eles 3 não era demais não, tá? Então, ó, 1920, 25, em 1941 eles falam de meses que faltavam para o Armagedon, né? Em 1975, eles dizem que acabaram 6.000 anos de história humana, e que entre a data que Deus fez Adão e fez Eva, pode ter passado algum tempo. Então eles diziam o seguinte, que esse seria o tempo que chegaria o fim do mundo, depois de 75. Mas eles disseram lá, ó, a diferença envolve apenas semanas ou meses, não anos. Então, no máximo que ia aguentar o mundo era até 1976. Mais uma falsa profecia. Eles diziam também que quem nasceu em 1914 ia ver o fim do mundo. Eles abandonaram isso. No livro Nações Terão de Saber que eu sou Jeová, diz que o fim, a batalha do Armagedon, ia vir dentro do século 20. Passou o ano 2000, né? 2000 não chegará e passou aqui, né? Agora vamos lá, irmãos. A liderança TJ é profeta ou não? Eles disseram que não. Agora eu vou mostrar para os irmãos o que eles dizem. Os líderes dizem deles mesmos. A sentinela aí de 59, ó. Os fatos mostram que Jeová Deus usa a sociedade torre de vigia para tornar conhecidos os fatos a respeito da vindicação do seu nome, concernente ao Armagedon e sobre o seu reino estabelecido. Então, a liderança diz que Jeová usa a torre de vigia, não é eu, a liderança. E olha aqui, a liderança ainda diz, em um encadernado, irmãos, que eu tenho a cópia, mas não identifiquei a data, mas se alguém duvidar, ligue para o reverendo Ageu, que depois ele dá o jeito aí, tá bom? Nessa sentinela que eu tenho, irmãos, eles disseram, o Espírito Santo de Deus, quando derramado sobre o restante do Israel espiritual, na linguagem deles é o corpo governante, os ungidos, só pode causar ou induzi-lo a profetizar ou pregar a verdade do próprio Deus. O Espírito de Deus não permitiria ninguém profetizar falsamente, pregar mentiras e erros sob o disfarce da religião. Eles disseram isso. Eles estabeleceram isso. Eles colocaram que um verdadeiro profeta e um falso profeta seria diferenciado por aquilo que predisseram. E quantas datas eu mostrei? Pelo menos 12. Aguenta aí. O livro Raciocínio, tá? O manual de evangelização deles, a definição de falso profeta. Indivíduos e organizações que proclamam mensagens que atribuem a uma fonte sobre-humana, que porém não se originam do verdadeiro Deus e não estão em harmonia com a sua vontade revelada. Eles estabeleceram isso. Irmãos, então, eles profetizaram acontecimentos, não aconteceu. Eles disseram que quando não acontece, não é falso profeta. E eles disseram que Jeová usa eles. E o que aconteceu? Porque as coisas não deram certo? Eu vou mostrar na publicação deles porque as coisas não deram certo. Tá? No livro Paraíso Restabelecido, observe aí, exposta a hipocrisia religiosa. Jeová, o Deus dos verdadeiros profetas, envergonhará todos os falsos profetas. Presta atenção. Quer por não cumprir a predição falsa de tais pretensos profetas, quer por cumprir suas próprias profecias de modo oposto ao que os falsos profetas predisseram. Os falsos profetas procurarão ocultar seus motivos de sentir vergonha por negar quem realmente são. Eles foram envergonhados por Jeová, o verdadeiro Deus, tá? Porque o verdadeiro Deus não fez nada do que eles predisseram.
E fez tudo ao contrário do que eles predisseram. E eu estou usando aqui o que eles disseram. Tá? Então, mais uma vez, não é problema nosso, né? Mas, irmãos, apesar de 12 profecias, eu falo brincando, ainda existiu, tá? A última profecia, né? Deve até virar filme, né? A última profecia. Ó, presta atenção, no ano 2000, a sentinela disse aí, ó. Tem que entender, viu? A maioria dos membros do restante ungido são bem idosos, e o número dos que são genuinamente ungidos tem diminuído com o passar dos anos. Alguns desses escolhidos de Cristo ainda estarão na terra quando começar a grande tribulação. Presta atenção, segura essa informação. Ainda estarão na terra. Ó, a chamada celestial, isso é, para completar os 144 mil que vão para o céu, desde os dias dos apóstolos, findou-se em 1935. Essa data já tinha sido mudada, mas eles diziam o seguinte, ó, olha aqui, irmãos. Em 1935, fechou a porta no céu, não vai ter mais ungido. Acabou os 144 mil, as vagas estão completas. Eles diziam isso, tá? Ok, irmãos, lá no período, 55 mil, mais ou menos, em 1935, participaram dos emblemas, ou seja, 55 mil menos 144 mil, esse restante foi desde os dias dos apóstolos, tá? Então, 55 mil em 1935 eram os ungidos. Ok. No ano de 2000, havia cerca de 8.600 participantes da ceia, da refeição noturna. Então, presta atenção. Em 1935, tinha 55 mil. Em 2000, 8.600. Está caindo, né? Porque eles estavam envelhecendo, né? Obviamente. E eles disseram que antes de morrer o último, ia vir o quê? A grande tribulação, o Armagedon. Então, se nós fizermos uma conta, já que é contado quem participa, então mais ou menos vamos colocar 15 anos. Então, no ano 2000, provavelmente a maioria teria aí cerca de 80 anos. Ok. No ano 2005, eu escrevi para a Torre de Vigia. Irmãos, a sentinela profetizou isso, né? E se isso não se cumprir? A resposta que eles me deram, que depois você pode conferir no índice TJ, que tem lá 2 cartas minhas, eles disseram o seguinte, que não era para eu me preocupar com isso, se certo assunto está certa ou não, pois não sabemos se isso mudará no futuro e, por certo, a promessa de Deus se cumprirá, mesmo que não seja da maneira que esperamos. Olha só, os camaradas são espertos, tá? Falou, não se preocupa com isso não. Como não? 12 datas, gente. Não tem como não preocupar com isso. Mas não se preocupa com isso não. Mas estão morrendo, os ungidos estão diminuindo o número, o fim vai vir antes. O que aconteceu, irmãos? Em 2007, olha que curioso, fantástico, eu não sei o que aconteceu. Em 2007, o que eles fizeram? Sabe a data de 1935? Eles falaram que era para esquecerem aquela data. Ou seja, a porta do céu se abriu de novo. E aí, curiosamente, o número dos genuínos ungidos que estava diminuindo, a partir do ano 2007, começou a subir. Já está para 3 mil, daqui a pouco eu não sei onde vai. Vai ter que ser 144 milhões, porque não vai parar mais. Não vai parar. Mas, irmãos, apesar da brincadeira e da ironia, este é um fato profético, que eles mostram que eles não aprendem quebrando a cara, não. Não aprende. É só aparecer um novo corpo governante, eles vão tentar. E eles fizeram algumas mudanças aí doutrinárias no passado, só para citar algumas, irmãos. Eles já proibiram vacinas, transfusão de sangue não era proibido, né, cada um podia decidir por si próprio, mas a partir de 61 ia ser expulso, passa a ser expulso quem aceita o sangue ou doa. As frações de sangue eram proibidas também, até pelo menos em 90. Serviço militar alternativo também era proibido. Então, por exemplo, eles não servem o exército. Alguns estados, alguns países, aliás, propunham, então vão pintar alguma coisa, vão servir de outra maneira. Eles mesmo assim não aceitavam o serviço alternativo e ficavam presos em alguns países. Mas em 1996,
houve uma nova luz aí, novamente, né? E eles liberaram. Depois também transplantes de órgãos. Aliás, antes, né? Transplantes de órgãos era considerado como canibalismo. Tá? Sabe-se que uma pessoa morreu por falta de transfusão de rim, né? Porque ele achava isso canibalismo, né? Uma testemunha de Jeová, mas depois o corpo governante disse, pode. Né? Casamento, irmãos. Né? O livro Salvação diz que não era para eles casar lá por volta do ano de 1940. Olha só. Surge, pois, a pergunta, desde que o Senhor está agora juntando suas outras ovelhas, que hão de formar a grande multidão, devem eles começar a casar agora e ter filhos, em cumprimento do mandato divino? Não, é a resposta apoiada plenamente pelas Escrituras. Né? Por que falaram isso? Visto que o fim estava próximo, para a década de 40, em 1939, o líder máximo, né, o Rutherford, emitiu essa ordem. Né? Rutherford era o chamado juiz Rutherford, né? Ele, depois lendo um livro, a esposa dele tinha um problema mental e não vivia com ele. Então eu julgo que ele, com esse espírito possessivo que ele tinha sobre a testemunha de Jeová, e ele não podia usufruir a vida conjugal, ele inventou essa lei aí que o fim estava próximo e que era para os jovens esperar, porque mais alguns meses o fim vai chegar e aí vocês casam no novo mundo. Enquanto isso, vocês vão de casa em casa vender os livros da Torre de Vigia. Era essa a ideia dele. Caminhando aí para os finais, irmãos, mostrando aí algumas imagens, tá? Esse é o Russell, né? Um personagem que falhou, né, em persistir na igreja e acabou produzindo, né, algumas doutrinas tristes, né? Bet-Sarim, Casa dos Príncipes, em Hebreus. Isso aqui não é piada, tá? Foi construída para receber os patriarcas. Olha aqui. Rutherford, aquele que eu acabei de citar, ele disse que em 1925 os mortos ressuscitariam. Não aconteceu, mas ele disse que ele só errou no 25, mas estava pertinho. E ele falou, como prova, ele pegou o dinheiro da Torre de Vigia e falou, vamos construir uma mansão que vai chamar Casa dos Príncipes, para receber Abraão, Davi, Sansão. Vou construir para provar que eu creio nisso. E ele construiu essa mansão, ele morou nela, né? Falam brincando que um morador de rua chegou lá falando que era Abraão, ele fechou as portas, falou que não aceitava, né? Mas, irmãos, há até também a seguinte ideia, isso está na escritura da casa inicial, quando eles construíram. Isso aqui não é piada não, tá, irmãos? É sério. Tá? Embora pareça ser, mas é sério. Eles construíram. E aí é dito assim, ó, você quer uma prova de que a Torre de Vigia é uma organização de falsos profetas? Tá aí, ó, construída. Hoje não é mais da Torre de Vigia, e na escritura inicial dizia que era a prova perpétua de que os patriarcas iriam morar na terra e ia morar nesta casa aí que Rutherford morou. Tá? Gostaria de sugerir aqui, irmãos, 4, né? 4 aí. 3 livros, aliás, né? Um site e 3 livros, tá? Tudo que você quiser saber a respeito das testemunhas de Jeová está aí nesse site, tá? indicetj.com, tá? Tem tudo. E 3 livros que você não pode deixar de ter, se você quiser aprofundar no assunto testemunho de Jeová. Raymond Franz escreveu o livro Crise de Consciência. Raymond Franz foi membro do corpo governante, os mandantes, por 9 anos, e ele revela como que era, né, as suas decisões. Então, Raymond Franz, Crise de Consciência, tá? Crise de Consciência. Depois, o livro do pastor Ezequias, da Assembleia de Deus de Jundiaí, é uma dissertação de mestrado no Mackenzie aqui, tá? O pastor Ezequias é provavelmente a maior autoridade sobre esse testemunho de Jeová no Brasil, e essa dissertação dele aí é algo fabuloso, tá? Então não deixe de ler, não tem como você saber tudo sobre as testemunhas de Jeová se você não ler esses livros. E do Aldo Menezes, irmãos, Testemunhos de Jeová, né? Esse livro, antigamente era Por que abandonei as testemunhas de Jeová? Então depois saiu uma outra edição,
O Aldo Menezes foi testemunho de Jeová e ele tem uma abordagem doutrinária, né? Ele, pelo menos no que tem demonstrado no livro, ele tem o pressuposto reformado, então ele avalia todas as doutrinas das testemunhas de Jeová de forma muito interessante. Muitos dos meus argumentos aqui foram baseados nesse livro também, tá? Então, vale a pena você ter esses 3 livros, você precisa ter esses 3 livros, tá? A sede mundial lá nos Estados Unidos, né? Lá em Brooklyn, Nova York, é uma parte do complexo de prédios que eles têm lá, muito grande, né? E aqui uma parte em Tatuí, né? Onde tem o chamado Betel, que são as suas gráficas, né? Aí é só um pedacinho, irmãos, porque o complexo é enorme, né? Vamos mais um assunto. O segredo do trabalho TJ, né? Não elogie nunca mais. Tá vendo esse relatório aí? Então, o dia que você fala assim, olha, eu não concordo com as testemunhas de Jeová, mas eu admiro o trabalho deles. Você admira? Você não sabe como é lá dentro esse relatório aí, viu? Esse aí é o termômetro espiritual. Você está vendo lá? Nome, relatório de campo de tal mês, a data que o camarada trabalhou, quantas horas, se passou livros, se fez visitas. E é o seguinte, chegou o fim do mês, você tem poucas horas, você é um TJ fraco espiritualmente, tá? Você tem muitas horas, você vai ser mais forte. Ah, eu quero ser servo ministerial, ancião. Então enche de hora isso aí, porque quem não tem muita hora não vai. Então, quem não faz hora fica inativo e é um horror, né? Uma testemunha de Jeová ficar inativa. Então está aí o segredo que você acha, né? Elogio. Tristeza, a hora que eu vou fazer alguns estudos sobre testemunho de Jeová em algumas igrejas, a primeira coisa que eu escuto dos irmãos é isso. Eu falo, elogio errado, né? Material apóstata é proibido, tá, irmãos? Então, aqueles livros que eu falei, a testemunha não pode ter. Essa palestra aqui, eu vou incomodar a consciência da testemunha de Jeová que for assistir, ele não pode assistir essa palestra. É proibido. Eu sou um apóstata, o conteúdo é apóstata, e a intenção do encontro é apóstata, ele não pode. Se ele estiver assistindo, ele está desobedecendo, né? A sentinela aí, diz aí, ó, é engano pensar que você precisa ouvir os apóstatas, ou ler as publicações deles para refutar seus argumentos. O raciocínio deturpado e venenoso deles pode causar dano espiritual e contaminar sua fé como uma gangrena que se espalha rapidamente. Em vez disso, imite o tratamento que Deus dá aos apóstatas. Jó disse a respeito de Jeová, nenhum apóstata entrará diante dele. Então, aquele nem oi, e também eles, material apóstata é espírita, é coisa do diabo, tem que jogar fora. Só que é o seguinte, irmãos, eu descobri um negocinho, depois que eu saí de lá. No ano passado, lembram que eu falei para os irmãos sobre Anthony Huckman, que fazia uma avaliação sobre a doutrina adventista de 1844. Ok? Eu li, na época, essa citação, Anthony Huckman, e aí eu lembro que eu ainda citei. Falei, depois que eu descobri que ele é reformado, eu falei, o cara é bom, então eu vou seguir essa daí também, né? Irmãos, vamos lá, ó. Aí é a sentinela de 15 de julho de 1997. Olha só que interessante. Você está vendo essas letrinhas vermelhas aí? Tá? O administrador lá daquele site Índice TJ, ele que fez isso para mim aqui, né? Então, ó, veja a citação, ó. O professor de teologia Anthony Huckman observa: ser purificado é uma tradução infeliz da palavra, visto que o verbo hebraico, que usualmente é vertido como purificado, não é usado aqui. Então ele está falando sobre a doutrina dos adventistas, mas esquece. As Testemunhas de Jeová usou Huckman para falar algo, ok? Asterístico. Obviamente, no pé da página, o que você iria encontrar? Onde Huckman disse isso, não é? Mas lá no pé da página, faz uma outra citação da mesma definição da palavra hebraica, mas dos estudos de palavras do Velho Testamento de Wilson. Você não tem a documentação de
Huckman. Quando você volta lá para aquilo que Huckman diz ali no vermelho novamente, a respeito da palavra hebraica, que não é traduzido, você não tem nenhum outro asterisco, nada dizendo aonde que foi. Irmãos, eu fiquei pensando, né? Aonde que Huckman disse isso, mas saiu o tempo. Aí, quando eu estava lendo os livros de Huckman, né? Aquela trilogia dele, eu vi na pé da página lá as 4 principais seitas. Falei, ué, peraí, deixa eu ter certeza disso. Aí eu estudava no IBEL na época, né? E aí eu pedi para uma professora lá, que ia nos Estados Unidos, procurar esse livro, né? E aí ela buscou, né, o livro, trouxe. E aí, irmãos, para tristeza minha, por qual motivo eles não citaram a fonte? Simples, porque a fonte era proibida. As 4 principais seitas, livro de Anthony Huckman, classifica adventistas, mormons, ciência cristã e testemunho de Jeová como movimentos heréticos. É esse livro aí. Eu falei, bonito vocês, né, corpo governante, né? Então as testemunhas são expulsas, são massacradas se tem um material que questiona eles, e eles mesmos estavam usando para criticar, muito bem, os adventistas, né? Então, pimenta nos olhos dos outros é refresco, né, como diz o ditado aí. Quero concluir aqui, irmãos, apesar, né, de às vezes dar algumas risadas, né, as testemunhas de Jeová são vítimas, tá? Elas são vítimas de uma liderança que se coloca como representantes de Jeová, mas estão bem longe dessa afirmativa. Precisamos evangelizá-las com amor, sabedoria, verdade e persistência, tá? Eu espero que Deus te dê essa graça e sabedoria para que da próxima vez você tenha mais paciência, né? E comece, então, a evangelizar as testemunhas de Jeová, né? As testemunhas de Jeová são preparadas, treinadas para conversarem, tá? Eles têm um manual de evangelização, eles são semanalmente preparados, ensaiam, os seus anciãos são qualificados, são treinados, esmiuçados, todos, tá? Há uma ou outra escola especial para os anciãos, pioneiros e servos ministeriais, que intensifica mais o preparo, mas todos eles, tá? Então é o seguinte, irmãos, o dia que nós quisermos alcançar, nós vamos ter que pensar de forma mais geral como as seitas pensam, né? Mas nós temos que aprender... Não temos que aprender nada com eles, só que é o seguinte, nós não preparamos nosso povo, nossa igreja não prepara, tá? Nós precisamos repensar isso, irmãos, precisamos mesmo, tá? Citando de forma rápida, aqui tem irmãos que fizeram o IBEL, estudaram lá 3 anos, vão estudar aqui mais 4, depois recebem uma chance de fazer um mestrado, doutorado, mais ainda, e os nossos presbíteros? E os nossos diáconos? E os líderes de sociedade, presidentes de sociedade? O que estão aprendendo? Nós nem sequer temos ainda na mão do nosso povo a Confissão de Fé de Westminster, que pelo menos isso, misericórdia, que Deus tenha misericórdia, viu, irmãos? Pudesse ser imprimido em forma de revista escola dominical, distribuído. Os pastores são tão bem preparados, poderiam pensar, não, eu vou fazer da minha escola dominical um seminário, sabe? Ensinar meus crentes. Precisamos acordar, irmãos. Então eu peço para os irmãos, oremos para que Deus desperte. Porque o que nós estamos vendo aí não vai fazer nada, irmãos. Congresso aqui, clínica ali, não vai resolver, irmãos. Se nós não começarmos no Brasil inteiro, em todas as igrejas, pelo menos a nível de presbitérios, um projeto educacional, entendeu? De preparo de evangelização doutrinária, nós, irmãos, vamos continuar apenas, sabe, fazendo o quê? Aqui, ó, fazendo essa palestra, tá? Fazendo. Então, por favor, vocês que vão sair daqui, pelo amor de Deus, saiam daqui reformados, não vão fazer graça lá, não precisa fazer graça nenhuma, tá? Tenham a experiência de viver a fé reformada, conforme ela está em nossos postulados, ensine com amor, com paixão, sabe? Faça isso, leve isso com amor mesmo, tá? Porque eu tenho irmãos simples na minha congregação, vocês sabem também, que não pode ir num congresso nosso, irmãos. Não pode. Não tem condições financeiras. Pessoas que recebem lá 600, 700 reais, vão como pagar um congresso? Não tem condições, irmãos. Irmãos, se o Espírito Santo não nos despertar, irmãos, nós vamos receber de Deus a punição, sim.
se já não estamos recebendo. Amém?